Vamos iniciar a melhor série de aula que já foi vista na prática do órgão, com recursos, tecnologias e edições que irão proporcionar uma melhor experiência para vocês. Vocês sairão dessas aulas preparados e com muita vontade de aprender o órgão. Então vamos treinar essa série juntos. Venham aqui comigo! Nesta série de aulas para organistas, nós iremos iniciar do zero e levar você até a sua primeira melodia e até mesmo conseguir executar desafios. Nós passaremos por uma série de aulas. Iniciaremos pela introdução ao órgão, depois a base teórica para vocês conseguirem tocar, melodias, hinos e no final terá um desafio de pedaleira que você conseguirá executar também. De maneira resumida, para ser organista hoje na CCB, você precisa ter o domínio de teoria musical, que é o novo MSA, os volumes 1, 2, 3 e 4 e do Inário 5. Também há níveis, você começa como aprendiz, depois o seu primeiro teste é Renan de Jovens, depois culto oficial e por último oficialização, onde você finaliza os seus estudos e testes na CCB. Após isso nós temos instrutoras e examinadoras. Nesta aula 1, os temas abordados serão conhecendo o órgão, postura, articulação e dedilhado, explicação e execução do exercício 1 do volume 1. Antes de iniciarmos a parte prática, precisamos entender como que funciona o órgão. Vamos entender melhor de perto. O órgão é um instrumento musical da família de teclas. Ele possui 2 teclados e uma pedaleira. O teclado de cima, chamado superior, é tocado com a mão direita e na clave de sol. Ele faz o soprano, que é a voz principal, e também o contralto. O teclado inferior é tocado com a mão esquerda e faz o baixo. Também tem as vozes tenor e baixo, que é a parte da harmonia no nosso inário. A pedaleira é um conjunto de pedais para ser tocado com a ponta do pé e também faz a parte do baixo, que é a harmonia. Ao lado nós temos os registros, que são os diferentes timbres que nós podemos combinar para gerar o som no instrumento. Também nós temos o botão de liga e desliga, que é o on e off. Ao lado o botão de volume, que controla a intensidade do instrumento. E aqui abaixo nós temos o pedal de expressão, que também controla a intensidade, porém ele faz a dinâmica, a variação da intensidade. Então enquanto nós estamos tocando, nós vamos variando mais forte, hora mais fraco, tudo isso com o pé direito. Este é um modelo de órgão atual que tem bastante nas igrejas da CCB. Se você está gostando dessa aula e já quer a continuação da série, escreva aqui abaixo nos comentários quer a continuação, a aula 2. Deste modo, nós saberemos que vocês estão gostando do conteúdo e traremos mais neste modelo de alta qualidade para ajudar vocês. Deixe aqui nos comentários se você já estudou online alguma vez ou se você comprou algum curso online e não deu certo. Deste modo, nós podemos interagir, entender melhor a sua necessidade e te falar como que o Music Studio pode te ajudar nessa jornada. E agora vamos falar de um ponto importante que o pessoal não dá muita atenção, mas está sendo muito cobrada nos testes, a parte da postura. Atenção sempre à postura, para a gente garantir uma boa execução musical e ter firmeza e agilidade nos dedos, é muito importante. Estes pontos são os principais: costas eretas, punhos alinhados, uma distância média do órgão, pernas e braços alinhados, ombros relaxados e os olhos sempre alinhados à partitura, exatamente como está esse modelo. E agora, já no instrumento, vamos falar sobre a postura. Pontos importantes a serem analisados, nós iremos comparar o errado com o certo. Primeiro ponto, costas retas, eretas. Então é importante que você não deixe ela cair quando você estiver estudando, então mantenha ela alinhadinha. Outros pontos, punhos alinhados. Tem organista que toca com um punho muito para cima ou quebrado para baixo, certo? Isso não é certo. Nós devemos sempre manter o alinhamento do punho. Por isso é importante também que você esteja numa distância média do órgão. Pode reparar, tem organista que senta muito para dentro do instrumento. Olha como que fica boa parte da perna para dentro. Ela vai quase encostar aqui, onde sai o som do instrumento. Nós temos que deixar parte do joelho aqui dentro, mas muito pouco, certo? Por isso, nós indicamos deixar o pé esquerdo totalmente no chão, entre a pedaleira e o banco, certo? E o pé direito sempre no pedal de expressão.
Pernas e braços alinhados, por quê? Tem irmã que às vezes vai tocar e deixa o braço do cotovelo todo aberto, né, parece que vai bater as asas. Não faça isso, deixa ele aqui, ó, pertinho do seu corpo, nada travado, rústico, mas natural. E as pernas também alinhadas, porque tem organista que às vezes esquece da pedaleira ou não tá tocando e deixa o pé lá atrás, deixa ele curvado, né, ou inclinado, então isso não é legal. Outros pontos, ombros sempre relaxados, nada de tocar assim tensionada, né, cabeça, às vezes tem um organista que toca, vai abaixando, 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 a gente vê pelo véu que começa a subir sempre aqui, ó, na altura dos olhos, certo? Na parte da partitura. Ombros sempre alinhados, pés também no chão, já comentamos. Tocar sempre, agora falando da mão, com a ponta dos dedos. Tem organista que toca reto, ó. Isso aqui não é correto e também ficar invadindo as teclas pretas. Você tem que sempre tocar com a pontinha dos dedos. A ponta dos dedos vai garantir mais agilidade, uma boa articulação, certo? Então, sempre com a ponta dos dedos. Cuidado com a unha também muito grande, não dá para tocar. Pontos importantes: não varrer a tecla da irmã que toca varrendo a tecla, levantando todos os dedos, quebrando falange, tudo isso é errado. É importante que você mantenha aqui, ó, sempre o alinhamento dos dedos, com a pontinha do dedo, punho alinhadinho, nem muito alto, nem muito baixo. Unhas sempre curtas, não quebre a falange que é fazer essa quebrada aqui no meio, ó, o dedo tem que ficar curvadinho, como se estivesse segurando uma bolinha, imagina que você está segurando uma bolinha, então ó, conchinha, sempre bolinha na hora de tocar, não levantando os dedos também. Sobre a parte da banqueta, também nunca ocupe todo o espaço que ela tem, certo? Deixe sempre ali uns 2, 3 dedinhos antes de finalizar e sempre no centro da banqueta que você deve sentar. Tem organista que não se atenta ao banco e ele fica todo torto, então você sempre se alinha ao instrumento. Para saber se você está alinhado ao instrumento, basta você direcionar o dó central com a linha do seu umbigo. Então associe o dó central com o umbigo e o pé esquerdo no sol da pedaleira. Então é assim que você sabe que você está alinhado com o seu instrumento. O pé direito fica lá no pedal de expressão e o pé esquerdo no chão. É assim que você vai garantir uma boa postura, conseguir tocar bem e com mais agilidade e destreza na hora de tocar. Vamos analisar agora alguns erros reais que acontecem. Aqui nós temos um exemplo da postura da mão. O que está acontecendo? O cotovelo está sendo, ou melhor, o alinhamento do punho está sendo quebrado aqui, ele não está 100% retinho e caindo os dedos, ele está meio curvadinho. Os dedos também estão levantados, no caso o dedo 2, dedo 1, está tudo levantado, então ela está tocando, articulando com o dedo para cima. Os outros estão arredondados, mas os demais estão em pé. Errado, tem que ser o punho sempre alinhadinho e todas as teclas aqui posicionadas, mesmo que você não toque, precisa manter o alinhamento desses dedos. E agora uma outra postura mais completa envolvendo pedaleira, aqui nós já conseguimos perceber que a distância está errada, ela está muito perto do instrumento, ela tem que deixar a banqueta mais para trás, o pé está desalinhado, ele está torto, então é como se ela estivesse tocando com a mão torta, é como está o pé dela, tem que manter sempre ele ali, ó, retinho. Outros pontos também, o punho está alinhado, não está errado, está sempre alinhadinho, o de baixo, né, tá dando uma pequena curvadinha, porém um erro maior aqui são os dedos, ela está tocando com os dedos tudo reto, assim a gente não consegue garantir uma boa agilidade e firmeza, sempre tocar com a ponta dos dedos, então o correto seriam esses dedos cair aqui, ó, na ponta, certo? Sempre tocando com a pontinha dos dedos nas teclas brancas, não invadindo as teclas pretas. Cuidado, esses pontos são bastante comuns, mas é para você não cometer esse erro na hora de tocar também. No final desta série, você verá que não é difícil ser uma organista e que se por algum motivo você tem medo, receio ou já tentou e não conseguiu, é porque você não estava estudando com a metodologia correta, materiais, aulas corretamente. Ou seja, você ainda não estudou com o Music Studio. Mais um assunto importante é o dedilhado. O dedilhado nada mais é que a representação numérica dos dedos das mãos. Então, quando nós estamos tocando, a organista está no culto, ela não fica em uma única posição. Ela faz diversos recursos. Ela abre a mão, abertura, ela contrai, faz mudança. E para isso, nós precisamos de numerar os dedinhos. Porque, por exemplo, nós temos 7 notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas nós temos 5 dedos. Então, é necessário utilizar recursos e número para os dedos. É aí que entra o dedilhado. Nós temos
temos a mão direita e a esquerda. Em ambos os dedos serão o mesmo número. Então, os polegares número 1, indicador 2, do meio 3, anelar 4 e o mindinho 5. Sempre desta maneira, como se tivesse espelhado. Vamos executar o dedilhado aprendido agora na parte prática. Essas são as 3 letras do exercício 1 do volume 1, L, M e N. É bem simples, basta relembrarmos qual são o número dos dedos. Então, polegares 1, indicador 2, do meio 3, anelar 4 e mindinho 5. Sabendo disso, da mão direita e da esquerda, você vai conseguir executar. Para esse exercício, nós iremos fazer em qualquer posição do teclado, mas nós iremos explorar as regiões grave, médio e agudo. Não fique aqui só no dó central. Vá lá para a região mais aguda, depois para a mais grave, a média. Então, vamos mesclar bem essas regiões. Vamos fazer também com mãos separadas e para isso é importante a gente lembrar também da articulação. A articulação é a maneira como a gente toca, o toque firme, ligado das notinhas. Não adianta você chegar num culto e ouvir uma introdução assim. Todo seco, estranho, parece que estão de marcha, né? Nossa, algo muito estranho, não é mais harmonioso, gostoso ouvir assim? Melhor, né? Então, ela está ligadinha. Para isso, a gente vai sempre apertar uma notinha e quando a gente for articular a próxima, a gente vai soltar a anterior. Então, ó, articulei a próxima, soltei a anterior, articulei, soltei, sem espaço entre elas, porque se eu faço assim, ó, solta, 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 fica muito seco, fica estranho, e não é essa a ideia dos nossos volumes, os métodos dos hinos. Então é importante você aprender desde já, que nós já temos contato com o instrumento, a fazer um toque bem ligadinho dessas notinhas. Muito bem, outro ponto é manter a batida. Nós iremos falar posteriormente sobre esse carinha aqui bonito, o metrônomo. O que você deve saber é que as batidas têm que ser iguais. 1, 2, 3, 4, sempre mantendo a mesma pulsação. Então, não faça um mais rápido. Não, faça tudo igual na mesma batida. Vamos executar então o L. Vou começar com a minha mão direita no teclado superior. 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3. Finalizei. Agora eu vou com a mão esquerda na letra M. 1, 4, 5, 3, 2, 3, 1, 4. E por último, vou com a letra N. Na minha mão direita, vou lá na região mais aguda, um pouquinho mais aguda. 5, 1, 4, 2, 3, 5, 3, 1. E encerramos. É importante que você faça cada mão separadamente para absorver bem esses pontos do dedilhado. Não confunda dedo 5 e o dedo 1. O pessoal sempre acaba confundindo. Lembre-se que o dedão é o dedo 1 e o mindinho sempre é o 5, independente das mãos. Siga-nos também nas redes sociais, Instagram, Kawaii, para que você consiga receber mais orientações, materiais gratuitos e também conhecer de perto a nossa metodologia e alunas. O link está na descrição do vídeo. Antes de finalizarmos a aula, gostaria de dizer que nós temos uma equipe no Music Studio especialistas em testes. Então, se você está com seu teste marcado ou na reta final e quer garantir a sua aprovação, entre em contato agora no nosso WhatsApp que está aparecendo em algum lugar aqui na tela e venha garantir a sua aprovação. Nós iremos te dar todos os pontos necessários para que você seja aprovado e também todos os pontos iniciais do teste. Deixo o convite para vocês que querem estudar online. Nós temos uma plataforma completa com tudo que vocês precisam para serem organistas do zero até a oficialização. Também nós trabalhamos com mentoria para instrutores e materiais para os professores lecionarem. Então, se vocês querem saber mais, entre em contato com a gente nos links da descrição. Finalizamos os nossos assuntos da primeira aula e agora que você já conhece todos os pontos cobrados para ser uma organista e também o básico sobre o órgão, na próxima aula nós iremos dar a base teórica para que você consiga tocar todas as primeiras sessões do volume 1 da CCB. Fiquem ligados por aqui, vamos juntos até o final desta série e até a próxima aula!